Tô mutado. Só para dar um contexto pro pessoal, eu não canso de repetir essa história, Heloísa, porque ela tá diretamente ligada com esse inventário, né? Nós nos conhecemos em 2017 porque eu tive a brilhante ideia de virei pro meu chefe e falei: olha, eu acho que seria legal a gente entrevistar ela. Eu te entrevistei, você me gravou. E na primeira entrevista que você me concedeu, você já me falou um pouco. Você falou do poder, da influência do seu pai. E você falou da mudança dele para os Estados Unidos, que ele ficou num imóvel de um empresário influente em Curitiba. Depois ele mudou para casa onde ele residiu e ele faleceu em 2022, logo depois de contrair a Covid-19. Elô, explica pra gente, assim, que o Olavo tinha, como é que era um pouco o estilo de vida do seu pai? Não falo só da convivência que você teve com ele, o que você teve de informação depois que ele foi para lá? Porque, assim, ele oscilava muito entre ostentar, mostrar que ele vivia o estilo de vida norte-americano, tinha coleção de rifles, uma biblioteca imensa, aquela coisa que virou quase uma caricatura no final da vida, tava um negócio estranhíssimo. E ao mesmo tempo ele oscilava do tipo de descaradamente pedir auxílio do então governo Bolsonaro na época, dizendo que passava necessidade. Qual que era a situação do Olavo de Carvalho na real, Elô? Bom, a situação quando ele foi, Pedro, foi bizarra, né? Porque o cara não tinha grana para nada, né? E conseguiu fazer a mudança, né? Dele, 2 filhos, ele, a esposa, 2 filhos e 3 cachorros, né? Vários containers de livros e foi financiado, né? Como a gente noticiou lá em 2017, foi financiado pelo empresário Guilherme Almeida, né? Um dos herdeiros aí da CR Almeida. Não foi a CIA, não foi o Jorge Soros, não. Foi o Guilherme Almeida. O Guilherme Almeida nunca desmentiu essa história, eu procurei ele. Nunca desmentiu e nem tem coragem, né? Porque tem fotos, né? Mostrando esse momento e tudo. E tinha muita gente lá no aeroporto para se despedir, então não tem como desmentir. Inclusive, ele foi junto na viagem, né? No mesmo voo, ele acompanhou o Olavo. Bom, e o Olavo não tinha nada. O Olavo foi para os Estados Unidos, comprando uma casa parcelado, uma casa que era da prima do Guilherme Almeida, que, por sinal, o Olavo parou de pagar as parcelas, ela tomou a casa, né? E depois disso, bom, como ele conseguiu financiamento para as outras casas, não sei, né? Eu sei que no fim da vida, pelo que eu tenho indício, ele deixou 2 belas casas nos Estados Unidos, né? Um monte de livro aí, então um monte de direitos autorais de livro, filme, cursos, né? E etc. Né? Dinheiro no banco acho que não tinha mesmo. Mas, assim, só os direitos autorais disso tudo, né? Muita propriedade intelectual, né? Muito patrimônio intelectual. Então, deve gerar uma grana enorme isso. Uma informação só para os nossos leitores saberem, isso foi uma pesquisa que eu fiz e eu acredito que o valor seja até maior do que esse, né? Eu fiz uma matéria uma vez sobre eu até mandei, acho que para você, né, Lu? Acho que você deve ter dado uma olhada, do Carlos Andreasa, que foi um dos editores do Olavo na Record. O Andreasa sozinho, não tô nem contando aí só os direitos do Olavo, ele faturou aí, só de vendas de edição dos livros dele, R$500 mil. Então eu acho que é o que você falou mesmo, de direitos autorais, acho que tem muita coisa que ele tem a receber, né? Sim, muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Bom, lá em 2000, eu tenho um imposto de renda, né, dele de 2017, e lá em 2017 era quase 300 mil anuais, né? Só que em 2017 ele não tinha a quantidade de livro, filmes, cursos, né, e tudo que tem hoje, né? Porque hoje a gente pode dizer aí, né, que são as organizações ODC, né? Livrarias, é muita coisa, né? Agora, o interessante, Pedro, é que com, né, a citação aí das herdeiras, vai aparecer muita coisa
que vai ter que vir à tona, elas vão ter que mostrar para o juiz, né, sob pena, inclusive, de mentira, né, perjúrio, e é bem complicado, né, fraude a credor, a outros herdeiros, de uma coisa assim que elas poderiam ter feito, né, no prazo correto, corretamente, limpamente, né, uma coisa transparente, elas não fizeram, né, que foi mover o inventário na época certa, e isto gera, né, desconfianças, né, de fraude. A única desconfiança é essa, é fraude a credeiros e os outros herdeiros, porque, na verdade, todo esse patrimônio do Olavo está na mão só de 3 herdeiros, da esposa e 2 filhos, né? E os outros 6 filhos? Sim. Como é que os, assim, não vou perguntar exatamente só do patrimônio, mas para falar um pouco dos seus irmãos, como é que os seus irmãos estão tocando isso? E como é que está nesse inventário? Você teve algum contato com a Roxane, com a Leila? Não tive contato com ninguém. A única coisa que eu fiz, Pedro, um pouquinho antes de entrar, foi mandar e-mail para os meus irmãos, tirando a Leila e o Pedro, né? Que estão do lado da mãe e tudo. Mas mandei. Já estão representados por ela, né? Né? Eles não vão nem querer saber. E eles detêm o patrimônio, né? É eles que detêm. Então, assim, por lei, pela ordem sucessória, a Roxane teria que ter movido, né? Porque o que a lei fala, né? Esposa, cônjuge, companheira, filhos, e daí vai na sequência. Então, assim, teria que ter sido movido por ela e pelos filhos e a gente ser habilitado, né, nesse inventário ao longo do correr do processo. Mas ela não moveu, né? Ela não morreu, e foi por isso que eu decidi, depois de mais de um ano e pouco da morte do Olavo, né, fazer uma coisa transparente, porque o Olavo prezava tanto, né, por transparência, honestidade, ele falava tanto sobre isso, né? Gostava de apontar o dedo para todo mundo, mas olha só o que a esposa dele, 2 dos herdeiros que detêm o espólio, estão fazendo, né? Agora, eu tenho informação, Pedro, pela gerente do Banco do Olavo, né, na conta que ele tem lá em Curitiba, no Itaú Personalité, que desde 4 dias antes da morte dele, não caiu R$1. E todo o dinheiro dele de direitos autorais caía nessa conta. Então, para onde está indo esse dinheiro, Pedro? Na mão de quem? Porque, assim, eu conheço casos até de Quem está cuidando das editoras? É o Silvio Grimaldo? Que eu saiba, ainda o que administra tudo é o Silvio Grimaldo, né? Ele detém tudo, ele tem essa proximidade com a Roxane, com os filhos, né? Ele até meio criou uma relação assim, meio de parente, né? Para ter isso, né? E assim, meu irmão Pedro continua nos Estados Unidos, lá indo para o 6º filho, né? E agora a Leila e a Roxane estão no Brasil, e assim, Balneário Camboriú, e pelas minhas investigações, até para descobrir o endereço delas, salvo engano, ou no prédio, ou o apartamento, deu algo na investigação, que eu não vou contar exatamente, até porque eu não posso, mas que é de um parente do Silvio Grimaldo, né? E o Silvio é cheio de parente em Balneário Camboriú.